Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Falar um pouco hoje de alegria, né? Tantas notícias tristes, estressantes, né? E a gente consegue encontrar nos animais essa alegria que muitas pessoas precisam nesse momento? Consegue sim, Marcos. É interessante e visível a alegria que os cães e os gatos e outros animais também de companhia ou animais de produção transmitem com os seus semblantes, com os seus olhares, com os seus miados, com os seus latidos, com os seus alisados, né? Transmitem a alegria que nesse momento tanto precisamos, né? O ser humano, como também os animais, eles quando estão estressados, que os animais também se estressam, Marcos, também sentem muitas vezes aquela solidão, muitas vezes os animais sentem aquela ausência da pessoa querida, né? Ou ficam presos e estão ali tristes naquele momento e liberam uma substância chamada cortisol, né? Que seria o próprio organismo que produz esse hormônio cortisol endógeno, né? E esse cortisol, ele quando em excesso no organismo e quando em forma desequilibrada, ele vai causar malefícios para o ser humano, tá? Então essa alegria que os animais trazem para o ser humano também liberam outros hormônios que são os hormônios chamados hormônios de alegria. São hormônios que faz com que a pessoa se sinta bem, que seria aí a dopamina, né? A serotonina, a ocitocina e outro hormônio que vai fazer com que a pessoa se sinta bem, se sinta alegre. E isso aí faz aí a pessoa ver uma melhora considerável no seu dia a dia, né? No seu convívio, justamente por estar recebendo essa alegria desses cães e desses gatos. É notório, dito por diversas pessoas que ao brincar com o cão, ao brincar com o gato, a estar na companhia deles, libera, por exemplo, a endorfina, que você se sente bem, né? Se sente mais alegre, mais leve, mais tranquilo. Então isso daí é importante que as pessoas nesse momento deem mais atenção, brinquem mais com seus cães, brinquem mais com seus gatos, né? Dê um banho neles, saia para caminhar dentro de casa mesmo, bote na coleirinha, já que eles não estão podendo ter acesso muitas vezes à rua. Se for uma pessoa normal, que não tenha nenhuma comorbidade, nem seja idoso, pode pegar o cãozinho para passear de forma isolada, não vai ter problema. Tem pessoas que quando chegam em casa têm os cuidados de pegar um álcool em gel e limpar as patinhas do cão, por exemplo, para evitar que ele possa ter entrado em contato com alguma sujidade no chão e adentre a casa. Então isso daí também são os cuidados que a gente tem nesse momento. Então, faça essa brincadeira, faça esse convívio social com o seu cão e com o seu gato, que com certeza ele vai estar trazendo a alegria, que é o que nós precisamos nesse momento. Para as pessoas que moram sozinhas, por exemplo, essas dicas valem muito mais? Vale sim, porque como elas vivem sozinhas em casa, esse convívio com o animal faz com que exista essa liberação desses hormônios. Da dopamina, da endorfina, serotonina, da ocitocina, e vai fazer com que ela se sinta bem e tenha essa companhia. E nesse momento agora que a gente mais precisa, devido a esse estresse, né, devido a essa prisão que está tendo de ser necessária nesse momento, as pessoas possam aí aliviar e passar mais as horas, passar mais os dias mais rápido. Além da alegria, por exemplo, ter um animal de estimação também melhora a qualidade de vida? Melhora, Marcos, a qualidade de vida. Você passa a ter uma ocupação, né? Porque querendo ou não querendo, esses animais ocupam uma parte do seu tempo, já que eles necessitam que você tenha cuidado com água, com alimento, você se preocupe com a saúde dele, você tem a preocupação com a parte da higiene desse animal e faz com que você se ocupe e tenha uma responsabilidade. E essa responsabilidade para com o cão ou para com o gato, ele também lhe traz
em benefícios, muitos, que seriam os benefícios da companhia, no caso da pessoa que vive sozinha, mas também o benefício da brincadeira, o benefício do carinho, que é indiscutível a qualidade do carinho que um cão e que um gato transmite para o ser humano. Dr. Robson, os animais também são exigentes, por exemplo, da mesma forma que o ser humano se beneficia da alegria dos animais, essa relação também tem que ser recíproca, a gente também tem que dar alegria aos animais também? Tem, Marcos, tem que dar alegria porque, como eu citei no exemplo, ele também pode entrar em quadro depressivo. Ele sente a ausência do seu proprietário, do seu tutor, né? E interessante, os animais, eles pressentem, eles sentem quando o seu tutor, quando o seu proprietário, o seu dono está triste. É interessante como ele pressente. Ele se aproxima mais, ele procura dar mais carinho, justamente para tentar suprir essa tristeza que está existindo dentro, muitas vezes, até de um domicílio. Aqui no nosso WhatsApp, Dr. Robson, minha cachorra apresentou uma coceira com mau cheiro, né? Ela tem 10 anos, já dei pré-solona a ela, mas não resolveu. E aí? Bem, essa coceira com mau cheiro, vamos lá. Primeiro ela disse que deu uma prednisolona. A prednisolona é um corticoide, né? E que provavelmente, se tem mau cheiro nessa coceira, é porque tem algum processo aí bacteriano. E a medicação que ela utilizou, ao invés de ter ajudado, foi piorar provavelmente a situação, já que o uso dessa medicação faz com que ocorra, abra porta de entrada para uma multiplicação maior de bactérias. Então isso aí vai ter de fazer a avaliação qual local é que está ocorrendo e ver qual a medicação, Marcos, é mais adequada aí para esse processo. Provavelmente uma infecção bacteriana. Dr. Robson, bom dia. Tem uma gata, ela às vezes fica babando, já é castrada, mas visivelmente está sadia, né? Come, bebe normal. E aí? Olha, essa salivação excessiva está acontecendo bastante em virtude de uma doença chamada calicivirose. É uma doença do complexo respiratório felino. Ela ataca principalmente a parte das amígdalas, a parte da gengiva, dando uma gengivite, e esse animal apresenta essa salivação. Teria de fazer aí exames complementares, como hemograma, descartar FIV e FeLV, que também são duas viroses que acometem os felinos, para que você possa ter uma linha de diagnóstico, Marcos. Do nada, minha cachorra ficou mancando. Pela manhã não estava e à tarde estava mancando. E aí? Olha, a possibilidade de mancar de claudicação, né? Seja o nome técnico, em cães, elas são vastas, né? São diversas. Desde uma luxação de patela, que essa luxação de patela pode ser em virtude de um relaxamento de um ligamento patelar, até, Marcos, uma ruptura de um ligamento desse, ruptura de ligamento cruzado, você também pode apresentar isso. São uma pancada, um espinho embaixo da pata. Então tem de passar por uma avaliação ortopédica para você poder identificar o que realmente é. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Dr. Robson, bom dia. Eu crio uma cachorra. Inclusive eu adotei ela na Acapan desde os 3 meses de idade. E assim, todo gato pequeno, ela vai ajeitando, até que consegue começar a amamentar os gatos. Eu estou criando uma gata que adotei ela com 1 mês, a gata já está com 5 meses. E a gata é amamentada pela cachorra. Isso sem a gente incentivar, sabe? Ela vai ajeitando até que o felino chega e começa a mamar nela. Aí eu queria saber se isso é normal, se é alguma coisa a ver até com o ambiente de onde a gente trouxe ela. E outra coisa, com quantos meses eu posso fazer a laqueadura na gata? Porque a cachorra é mais fácil da gente controlar, mas o gato não. Aí eu queria saber.
Obrigada, bom dia. E aí, doutor Robson? Bem, vamos começar pela questão da amamentação da gata na cadela. Isso não é normal, mas pode acontecer. Aí é porque ela deve ser muito materna, ela tem a característica de maternidade. Isso não é uma coisa boa, já que ela, ao ser estimulada, essa questão da amamentação, a cadela tem um problema que chama-se pseudogestação. Só a cadela apresenta, ela pensa que está prenha, pensa que está grávida e produz leite e fica amamentando, fica produzindo leite. Isso aí, esses animais que apresentam essa característica, o ideal é que você faça a cirurgia de esterectomia nela, para que você diminua os níveis de hormônios circulantes para evitar esse problema, tá? E quanto à questão da castração da gata, a castração da gata você pode fazer aí por volta de 5, 6 meses de idade, que é quando ela vai começar a querer entrar no primeiro cio. O ouvinte pergunta, doutor, como diferenciar uma displasia coxofemoral de uma pancada? Através de exame. Primeiro você pode fazer algumas manobras, manobras ortopédicas, que você vai ver se esse osso, a cabeça do fêmur no acetábulo, ele está saindo e reencaixando, ou você fazer aí uma radiografia, a radiografia que você, nessa radiografia, você vai identificar se existe essa saída da cabeça do fêmur no acetábulo com ruptura do ligamento redondo, muitas vezes ocorre, e nessas situações aí, se ainda não ocorreu essa saída, se existe um afrouxamento, Marcos, desse ângulo que existe aí, principalmente do acetábulo, e você possa fechar o diagnóstico com displasia coxofemoral. Aqui no Facebook, a Maria Emília pergunta, doutor, minha cachorra está vomitando amarelo, uma baba, e ela deu uma diarreia, mas eu dei soro caseiro, é bom ou não? Olha, o soro caseiro ele é importantíssimo em qualquer quadro que você apresente, quadros diarreicos ou quadro de vômito, já que no vômito e na diarreia o animal ele perde consideravelmente líquidos, e a maioria dos animais que chegam na clínica, eles chegam principalmente com quadro de desidratação. Então é importante que você dê sim o soro caseiro. E quanto a essa questão do vômito amarelo, Marcos, esse que seria a bile, né? A vesícula biliar elimina ali essa bile no estômago para tentar ali regular o pH principalmente e regular ali a parte estomacal, e tem de ver o que é que está causando. O principal, isso aí são sintomas que ela apresentou. Aí a gente tem de ver o que está causando isso. O grande diferencial da parte profissional, médica veterinária, é você diagnosticar o que está causando todos esses sintomas. Doutor Robson, minha cachorra pariu há 20 dias e tem os 2 cachorrinhos que caiu os cabelos e eles ficaram manchados. O que é que pode ser? Preciso de ajuda. Provavelmente é fungo, né? É muito comum acontecer problemas de fungo em filhotes ou de sarna demodéxica, que é um tipo de sarna que apresenta também em filhotes. Aí nessas situações, Marcos, é necessário que você faça um raspado cutâneo para que você possa identificar se é a presença de sarna, ou você fazer uma citologia para você, nesse raspado, para você identificar se é ou não fungo ou bactéria. Mas a probabilidade maior é que seja aí ou uma sarna ou um fungo. Doutor, tem um cachorro dálmata, ele é muito calorento, todo dia toma banho, quando não é eu que dou, ele toma banho no açude daqui do sítio. Isso é normal, o cachorro ser calorento? É normal, porque o cachorro, ele não tem as características como o ser humano tem de eliminar o calor através do suor. E o cachorro elimina o calor através da boca, da respiração, né? Tanto é que você, quando o animal faz algum exercício, está cansado, ele começa a ficar ofegante, ele começa a ficar cansado. Na verdade, aquilo ali é ele eliminando calor, porque ele vai eliminar calor pela boca, pelas fezes ou pela urina, porque ele não consegue ali ter essa sudorese, ter esse suor.
Nossa amiga Radilma Moraes, aquele abraço para Radilma, ela pergunta o seguinte: o nosso cachorro aqui de casa há 8 dias que primeiro tosse e em seguida aparece um engasgo. O que é que pode ser? Já estamos preocupados. Provavelmente isso aí é um cão já tendendo a ser idoso, né? E a maior probabilidade é que ele tenha uma alteração cardíaca, né? Uma endocardiose. Aí pode ser valvar, pode ser um problema cardíaco, Marcos. E esse problema cardíaco, ele começa o coração a compensar esse problema cardíaco, ele começa a aumentar pela anatomia do coração. O coração fica embaixo anatomicamente da traqueia e à medida que ele aumenta seus batimentos, ele começa a bater na traqueia, dando o estímulo, né, e a característica de vômito para esse animal. Aí como se no final fosse vomitar. Tosse, né? Ele tosse, como o coração fica batendo, estimula a tosse e posteriormente o animal tende a vomitar. Aí teria de fazer um eletrocardiograma, uma avaliação cardiológica para confirmar ou descartar esse problema e posteriormente fazer a medicação adequada. Não pode ficar assim, né? É complicado se ficar assim porque a tendência é piorar e incomoda bastante, já que muitas vezes ele pode manifestar esses sintomas em exercício ou ele pode manifestar esses sintomas principalmente quando ele está descansado ou que chega uma pessoa de vez em casa que aí ele tem um susto, né, e aumenta os batimentos cardíacos por uma liberação de adrenalina e aí vai fazer com que manifeste esses sintomas. Então causa muito inconveniente para o animal, né, como também para as pessoas que estão próximas. Dr. Robson, tem uma cachorra vira-lata, ela é virgem. Faz mais de meses que ela apresentou leite nas mamas e já presenciei ela mamando nela mesma, né? Nesse caso, tem que entrar com medicação para secar o leite? Tanto medicação para secar o leite, tem sim de entrar com a medicação, mas principalmente você tem de providenciar, se você não quer essa fêmea para reprodução, providenciar a cirurgia de esterectomia dela para que ela possa não apresentar mais esses sintomas. Dr. Robson, tenho 3 cachorros, 2 Sharpies. Sharpei. Sharpeis, né? E o dog alemão. Eles sentem quando estou doente, até ficar sem comer eles ficam. Não sei o que seria de nós se não fossem eles. Observação, faço tratamento de depressão e eles estão sendo os meus melhores remédios, né? Que coisa boa, né, doutor? Coisa boa, eu fico muito feliz quando as pessoas... Hoje o tema foi justamente esse, Marcos. Aqui a gente até fica emocionado, fica aqui arrupiado aqui os pelos do braço, né? Porque é importante a companhia, né? É importante o carinho que os cães e os gatos transmitem para o ser humano, aí ajudando consideravelmente, principalmente nessa parte de solidão, nessa parte de depressão. Isso é muito feliz quando a gente escuta isso. Então, um abraço para o nosso ouvinte aí, né? E que Deus possa realmente lhe abençoar e que possa aí, que você continue realmente, como diz o Dr. Robson, amando os animais, né? Dr. Robson, eu gostaria de saber com quantos meses dou a primeira vacina em uma cachorra para evitar que ela engravide. Se você não quer ela para reprodução, o ideal era que você fizesse a cirurgia. Porém, pela questão de custo, por isso tudo, a utilização desses progestágenos, dessas medicações anti-cio, elas podem em cadela ser usadas a partir aí dos 9 meses, 10 meses de idade, que é quando ela vai começar a apresentar o primeiro cio. Outra pergunta, aliás, aqui não é uma pergunta, é quase um testemunho. O ouvinte diz que não consegue mais andar, vive de cadeira de rodas, né? E quando vê, por exemplo, o cachorro brincando, sente uma alegria imensa. Isso, Marcos, a alegria que os animais trazem para pessoas idosas, para pessoas cadeirantes, para pessoas com alguma comorbidade, alguma deficiência, né, algumas necessidades especiais, pessoas que estão em quadro depressivo, para crianças, né, é importante demais o convívio de uma criança com um cão e com um gato. A alegria que os dois, a interação que existe entre uma criança e um cão e um gato é fantástica de você ver, né? O carinho que os dois trocam é muito importante. Ok, o ouvinte pergunta qual é a idade ideal para você, por exemplo, criar um cachorro?
Desde criança, Desde criança. Se você puder ter, olha, uma criança que ela é criada com a companhia de um cão e um gato, é uma criança com um nível de socialidade bem maior. É uma criança que tem uma empatia bem maior com o ser humano, já que ela adquire, ela cria essa empatia com o animal, né, com o cão e com o gato, e ela vai criando no seu social, criando no seu psicológico, justamente essa parte de empatia, essa parte de socialidade. É importantíssimo. Se você puder criar desde novinho, é o ideal. Tem mais pergunta? Bom dia. Estou ouvindo aqui as palavras do Dr. Robson. Quero parabenizar ele por ele ser um homem bom, de um bom coração. Levei minha cachorrinha para ele, muito preocupada, muito triste, mas ele me deixou muito feliz, porque ele deu o diagnóstico imediato e passou a medicação e ela está bem, graças a Deus. A minha Lilita, que quando eu estou triste, ela sente que eu estou triste e vem a mim com o intuito de me conformar. Um abração para o nosso ouvinte Fátima. Impressionante o quanto o animal tem sensibilidade. Isso, né? Marcos, isso. E essa sensibilidade, ela também é recíproca por parte do ser humano, né? As pessoas também têm um amor e um carinho pelos animais que criam, né? Que são os tutores. Lembrando, aí Marcos, tem uma lembrança que eu sempre a gente aborda aqui no programa, lembrando que esses animais eles vivem menos do que a gente, né? Então, obrigatoriamente, nós fomos criados para filho enterrar pai. Porém, obrigatoriamente, pai ou mãe vai ter de enterrar filho, porque os cães e os gatos hoje estão sendo criados como um ente familiar. Então, tem de a gente também se preparar para a morte desses animais, para que não se caia em uma depressão após mortem. E mais perguntas? Bom dia, doutor Robson. Doutor Robson, eu estou com uns filhotezinhos aqui em casa, eu acho que ele está com uns 45 dias. Com quantos meses eu dou a vacina para carrapato, para verme, e quando é que eu posso fazer a cirurgia para minha cachorra não parir? Está com uns 45 dias, 50. E aí, doutor Robson? Olha, nessa fase aí de 45, 50 dias, os filhotes eles já estão se alimentando. Então você já pode apartar ela e já pode fazer os exames necessários, o risco cirúrgico, para que você veja se ela tem condições ou não de ser cirurgiada, de ser feita a esterectomia. Então já pode providenciar. Quanto à vacina dos filhotes, a vermifugação ela já pode ser realizada e a partir de 28, 30 dias de idade, como também a vacina PUP pode ser utilizada com 28 dias de idade e as outras vacinas aí de virose a partir de 45 dias sem menor problema. Aqui no Facebook, Ivanilda, doutor, meu cachorro está com umas manchas nas orelhas e cai o pelo naquele local, o que fazer? O que fazer? Veja só, essas manchas na orelha, elas são mais características de quadros de fungo, mas também pode existir a presença aí de uma sarna, principalmente em animais que têm convívio ou em locais com gato, e também pode ser um quadro de uma infecção bacteriana. Então teria de fazer o que fazer? Ela pergunta, fazer uma citologia dessa área para identificar qual é o agente causador. Zenilton Miranda pergunta aqui no Facebook: Dr. Robson, meu cachorro apresenta uma coceira muito forte na pele, não fica ferido, apenas avermelhada, né? Algo a fazer? A probabilidade nessas situações, a maior opção aí que seria ou uma dermatite, aí um quadro alérgico alimentar, né? Ou de contato, aí em questão de produtos químicos que são utilizados no domicílio. Teria de fazer aí uma investigação para você ver o que é que pode estar causando nesse paciente. Nosso amigo Geraldo, lá em Natal, pergunta: doutor, minha gata tem uns 5 meses. Foi castrada bem novinha. Come e não ganha peso. Ração Gold para filhotes, chassi de alimentação pastosa para filhote também. Só que ela não ganha peso. E aí? Geraldo, isso aí pode ter correlação com a questão do próprio animal.
Tem animais que eles têm as características de ser magra. Ele até brinca que ela só tem canela e rabo. Você tem de ver se essa magrinha dela, o score corporal dela, né? Se é uma questão anatômica dela, se é dela mesmo, ou se isso aí está correlacionado a alguma doença. Se ela está caquética, não é? Ou se ela está magrinha e esguia, não seria uma doença em si. Se ela come, se ela bebe, se ela urina, se ela defeca, está tudo normal, então isso é uma condição corporal dela. Aí teria de fazer uma avaliação. Outra pergunta, Dr. Robson, eu tenho uma cachorra aqui e mãe começou a dar injeção para evitar desde 6 meses. 5 anos que ela tem essa cachorra. Tem algum problema ficar dando injeção? Tem sim. A maior possibilidade é que você estimule aí o aparecimento de nódulos mamários, né, de tumor de mama. A cadela, ela tem uma característica dela entrar a cada 6 meses no cio. Ela não entra no cio todo mês, ela entra de 6 em 6 meses. E se você não tem um cão macho, um convívio com ela, e você tem o domínio dela, ela não sai na rua a hora que quer, possa ser que você não tenha nem a necessidade de estar aplicando medicação anti-cio, né? Já que o único inconveniente que vai aparecer é ela menstruar, porque a cadela menstrua, ela vai ficar sangrando de 6 em 6 meses por um determinado período. Então, se você quiser parar de dar, que não corra o risco dela engravidar, não teria problema. Tem ouvido com a gente no telefone, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Eu tenho um pitbull e ele encontra-se com algumas manchas meio amarronzadas de 1 centímetro, redondas, na região da barriga. Eu gostaria de saber o que poderia ser. E aí, Dr. Robson? Olha, a maior possibilidade, Marcos, é que isso aí esteja relacionado a uma baixa de plaquetas, né? Essas manchas arredondadas, avermelhadas, como se fossem circulares, aí geralmente são baixas de plaquetas, e essas manchas avermelhadas aí, umas ronchas que aparecem no animal, é mais sugestivo e indicativo dessas baixas de plaquetas, que pode estar relacionada a algumas doenças, por exemplo, com a doença do carrapato. Doutor, estou recebendo aqui uma fotografia, infelizmente não tem como mostrar, Dr. Robson, da nossa amiga Socorro, lá de Equador. Um abraço para todos os nossos amigos de Equador. Ela informou o seguinte, que a prima dela casou, recentemente, e as daminhas de honra foram as cachorrinhas. Que bom. A Chanel, acho que é Chamel e Mel, né? Isso é mais um exemplo do quanto o relacionamento do animal com o ser humano vai ficando cada dia mais intenso, né? Isso. Hoje se cria cão e gato como um ente familiar. Então, hoje está muito próximo, né? Linda aí a foto aí do casal com as daminhas de honra. Então, é muito próximo hoje isso. E essa empatia, Marcos, muitas pessoas hoje estão fazendo a opção, né, de ter essa alegria do cão e do gato dentro dos domicílios. Isso é muito importante. A Fran pergunta, doutor, queria que você explicasse às mulheres que estão grávidas que muitas delas abandonam seus gatos porque familiares falam que pode transmitir doença para a criança. É verdade isso? Marcos, isso aí está muito relacionado à questão da toxoplasmose, né? É uma doença que o gato, ele é um dos transmissores, porém já está comprovado cientificamente que principalmente ingestão de carne crua, né, ou carne mal passada, de diversas origens, bovina, caprina, ovina, suína, ela está mais relacionada a essa transmissão de toxoplasmose do que o próprio gato. Então você também tem aí um certo, não é mito, mas também tem um certo excesso de receio quanto à questão dessa transmissão da toxoplasmose do gato para as gestantes. Dr. Robson Góes é médico veterinário, ele está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone de contato 3421-1263. Você quer seguir a Clínica Veteripet no Instagram? instagram.com/Veteripet Caicó. Dr. Robson, obrigado pela sua participação, até sexta-feira. Obrigado, Marcos. Só dizer aos ouvintes que decidimos reabrir a parte do pet shop, né? Tem hora marcada aí para banhos nas
quintas e sextas e sábado, e para tosa e banho na segunda, terça e quarta-feira, né, já que torna-se ele um serviço essencial, e a gente fez essa opção por reabrir. Com nível de segurança, hora marcada, todo o pessoal usando o EPI necessário para diminuir assim os riscos de transmissão para os nossos clientes.